programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Daqui a pouquinho nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. E você, independente da sua crença religiosa, da sua filosofia de vida, pode participar conosco desse momento que é ecumênico e que toca a nossa alma, nos emociona. Por isso, participe do nosso programa 0300 1007 940 ou então mande seu recado pela internet, acessando a internet, mandando seu e-mail para vidaplena@boavontade.com. E já que estamos falando desse cuidado integral que nós devemos ter, a começar pelo nosso corpo, que é uma ferramenta sagrada, um instrumento para o nosso crescimento material e espiritual, nós vamos falar sobre a importância da prática de atividades físicas. Já falamos bastante sobre esse assunto aqui no programa Vida Plena, inclusive, mas hoje a gente vai pensar sobre uma perspectiva diferente. Você tem cuidados com a vestimenta que você usa na hora de realizar uma atividade? Isso mesmo. Ah, não, qualquer calça, qualquer sapato que eu tenho em casa, dá certo. Será? É o que a gente vai descobrir hoje aqui no programa Vida Plena. Vamos conversar com o personal trainer Ricardo Pessana. Ricardo, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agora eu queria saber, por que escolher roupa para fazer atividade física é uma questão tão importante? Assim, como eu sempre costumo falar para as pessoas, para o pessoal que treina comigo, nós temos sempre estar fantasiados de acordo com a prática da atividade física. Certo. Então, tudo tem o seu lado certo. Então, nós temos que estar sempre bem vestidos para cada tipo de atividade física. Isso é uma questão importante. Assim, não é também uma roupa para todas as atividades que eu fizer. Não. Se eu faço, sei lá, desde natação, passando por futebol, terminando uma corrida, eu posso ter diferenças aí da minha vestimenta. Com certeza. Por isso que cada atividade tem um tipo de vestuário adequado para utilização. Tá. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre alguns desses vestuários e aí você, se tiver dúvidas, pode entrar em contato com a nossa produção. Como eu disse, os contatos vão aparecendo para você. E a gente tem uma pergunta, a Valéria Bianco, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Valéria, pela sua questão. Ela faz uma pergunta interessante que, assim, normalmente a gente faz uma atividade física também com o objetivo de perder peso. E ela quer saber, quanto mais quente for a roupa, melhor, mais eu vou conseguir emagrecer? Não, isso daí é um mito que muitas pessoas falam, mas não é a forma correta. Tá. Porque quando a gente se prende a esse tipo de pergunta que você me citou agora, sobre quanto mais roupas, mais suar e mais emagrecimento, não é bem assim. Então, a gente só elimina sais minerais e líquidos, né, do nosso corpo. Então, nada de cachecol fazer atividade física. Não, jamais. Pode ter um efeito contrário, inclusive. Você Com pode certeza. ter algum problema. Com certeza. Durante a sua atividade. Isso mesmo. Então, assim, quanto mais a gente perde líquido, a gente tem que repor. Tá. Então, muitas pessoas também evitam repor a água ou tomar alguma coisa durante o exercício. Isso é um erro cometido. É um erro. Isso daí é um erro. Então, a gente tem que estar sempre ligado nessas coisas, tanto nas vestimentas, tanto na reposição dos líquidos também. Importante, né? Um emagrecimento saudável não é pela eliminação de líquido que a gente vai conseguir, sim, por toda uma prática saudável. O João Guilherme, ele é de João Pessoa, na Paraíba, ele também fez uma pergunta pra gente sobre esse tema. Ele disse que adora fazer caminhadas, mas onde ele mora faz muito calor. O sol é muito forte, a gente sabe que, principalmente na região norte do nosso país, norte, nordeste, o clima é bem mais quente mesmo. E ele quer saber qual que é a roupa ideal para enfrentar esse clima. Camiseta de manga comprida para proteger do sol. O que ele deveria fazer na hora da caminhada? Então, nesse caso, eu sempre oriento para o quê? Utilizar, como o clima já é quente, não precisa vestir muitas roupas. Tá. Ele pode vestir uma camiseta normal, uma bermuda. Camiseta de algodão, de preferência ou não? Aquelas dry lá, aqueles tecidos mais dry, mais leves que todas as marcas hoje produzem. Então é interessante ele estar se policiando nesse caso. E quanto ao calor, ele pode providenciar protetores solar, um boné, alguma coisa do tipo que proteja do calor. Tá. Mas evitar se agasalhar tanto nesse clima. Perfeito. Agora, a gente comentava que dependendo da atividade física, a vestimenta muda. Queria que você citasse umas diferenças, por exemplo. Que tipo de roupa para que tipo de atividade? Tá bom, vamos lá. Então vamos começar aqui pelas calça legging, pelas bermudas leggings, em que as mulheres sempre utilizam, né? Então, assim, para uma ginástica, uma musculação, alguma aula dentro de alguma sala, de uma academia, pode estar utilizando essas calças que são mais justinhas, não são tão largas. Tá. Mas também a gente tem que se preocupar também para não colocar aquela roupa muito apertada. Importante. Então, essa é uma dica bem importante também. Evitar com que faça isso para também
com que a circulação impeça da circulação estar ocorrendo de uma forma viável. Tá. Então, assim... uma roupa apertada pode interferir na circulação. Sim, isso daí pode interferir. Então, Isso a gente tem porque que... durante a atividade se aumenta a circulação. Com certeza. Sangue, né? Então, assim, tem que se policiar com isso também. Tá. Uma caminhada no parque, hoje em dia está muito em alta isso, caminhadas, andar de bicicleta, coisa do tipo. Você pode utilizar um shorts mais folgadinho, uma bermuda para os homens, um futebol, alguma outra atividade também pode estar utilizando uma roupa mais larga, uma roupa mais confortável. Que não fique pegando muito no corpo. Justamente, onde que você consiga ter esse livre acesso assim no seu corpo também. Perfeito. E calçado? Também é um fator importante que muitas vezes é desconsiderado pelas pessoas? Justamente. Você entrou num ponto muito legal, onde que hoje em dia muitas pessoas desprezam isso. E aí acontece aquela famosinha, eu tô com uma dor no meu pé, uma dor na lombar. Não sei por quê. Justamente. Então, assim, nós temos que se preocupar muito com os pés. Então, os pés também é uma saúde. Então, nós temos que se ligar muito nisso, porque hoje em dia também os tênis são muito variados e existem vários tipos de pisada também. Tá. Então, dependendo da minha pisada, eu tenho que preferir um tipo de calçado. Com certeza. Então, assim, hoje os fabricantes, eles têm esses vários tipos de pisada para cada pé, para a gente também evitar essas dores nas costas, na lombar, no joelho. Ai, que legal. É legal assim, no sentido de curiosidade, né? Muitas vezes a dor nas costas é por conta do calçado errado. Justamente. Então, assim, às vezes a gente sente aquela dorzinha, acha que dormiu errado e tal, mas não é. O calçado está inadequado. Isso, a gente está acostumado com um tipo de pisada. Aí você vai comprar um tênis. Aí você compra um tênis não para a sua pisada. Aí você começa, fazer as atividades. Aí no decorrer dessa caminhada, você começa a sentir as dores. E é justamente por causa do tipo da pisada, por causa do tênis. Perfeito. A gente tem uma pergunta, já que a gente falava sobre essa dor que muitas vezes surge aí no calcanhar, inclusive. A Mariana Farias, de Taubaté, São Paulo, um abraço. Inclusive, a gente sempre lembra aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, todos que nos acompanham. Pelo Canal 11, você de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, seja sempre muito bem-vinda aqui à programação da Boa Vontade TV. Ela tem uma vida até saudável, que ela diz que corre todos os dias 10 quilômetros. Começou a sentir muita dor no calcanhar depois que trocou o modelo do tênis, que ela usava com frequência. Como identificar o tênis correto para correr? O que ele tem que ter, um tênis, para ser bom para a corrida? Primeira coisa que o tênis tem que ter, ele tem que ter a sua pisada. Então, assim, hoje em dia, algumas lojas já têm o teste da pisada para você adquirir o tênis ideal para você. Uma outra coisa também é a gente ver que um tênis novo é igual um carro. Então, um carro novo, ele está mais duro. Você tem que então, amaciar. o tênis é a mesma coisa. Você precisa ter o hábito de usá-lo mais vezes. Então, é legal você também variar os tênis durante as suas atividades, já que você corre todos os dias. E assim, você tem que ver a sua pisada e o tênis, se é o correto para você ou não. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Amortecedores, essas coisas que o mercado oferece, eles são vantajosos? São. Em alguns casos, são vantajosos. Claro que também tem algumas marcas, alguns tênis também que eles são cheios de amortecedores. Então, assim, nós temos que ver também tudo em relação ao nosso peso também. Nosso peso interfere também, na escolha disso. Nosso peso, o nosso corpo, a massa corpórea. Então, a gente tem que ver tudo isso daí também para a escolha do tênis correto. Por isso que é uma atividade que não pode ser feita de qualquer jeito, né? Tem que ter um acompanhamento profissional para que a gente consiga, inclusive, fazer boas opções. Eu notei aqui dos tênis que a gente colocou para atividade, esse daqui ele não parece ser muito de atividades, mas é frequente a gente ver, não só tênis mais sociais, digamos assim, como as sapatilhas. Verdade. Isso traz problemas na hora da atividade? Traz problemas, porque como nós podemos ver aqui, é um tênis que ele não tem amortecimento, ele é um tênis que é mais duro e ele não é prático para fazer uma atividade. Certo. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso daí. Pode ter lesões, por exemplo, no pé, machucados? Pode, se a gente não tomar cuidado, vai sentir dor no tendão de Aquiles, no calcanhar, nos pés, os dedos dos pés também, às vezes pode machucar. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Ricardo, nosso tempo já está chegando ao fim, mas essa importância do acompanhamento profissional, às vezes a gente
menospreza aí a esse cuidado, esses cuidados que nós devemos ter com questões que são simples, mas que precisam de atenção, a importância desse profissional ajudando a gente a conduzir aí passos mais acertados. Com certeza. Então, eu costumo dizer que para toda área existe o tipo de profissional adequado. Então, antes de praticar uma atividade física, é interessante você procurar um cardiologista, um ortopedista e, posteriormente, também um profissional de educação física formado para poder te auxiliar da melhor forma possível. Perfeito. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, por essas dicas tão importantes. Imagina. Muito obrigado pela participação. Lembrando que, se você tiver dúvidas, pode entrar em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 0300 10 07 940, ou então mande seu recado para vidaplena@boavontade.com. Estivemos conversando com o personal trainer Ricardo Pestana sobre a importância de escolhermos a vestimenta correta na prática de atividades físicas. E quando a gente fala sobre isso, por que a gente comenta e escolhe um tema desse? Porque nós estamos falando sobre bons hábitos que transformam a nossa vida. Então, a gente começou lá no início do Vida Plena a falar dos bons hábitos para o cuidado com os nossos sentimentos, os valores espirituais que carregamos. Estamos agora falando sobre os cuidados com o nosso corpo, que não podem ser desprezados. Infelizmente, o número de pessoas com doenças, por exemplo, relacionadas aos maus hábitos alimentares, de consumo, hábitos que envolvem também a ausência de atividade física, são muitos. A gente tem acompanhado, inclusive, as notícias aqui na programação da Boa Vontade TV. Agora, adianta sentar e reclamar? Não. A gente precisa fazer alguma coisa para transformar a nossa vida, para termos mais saúde, mais felicidade, portanto. E a atividade física é fundamental, com orientação, com esses cuidados que nós citávamos aqui. E, é claro, olhando o nosso todo. Cuidamos do corpo, está tudo certo, tudo saudável. Vamos olhar também para os outros aspectos culturais, por exemplo, alimentar nossa mente com uma boa instrução, com um bom conteúdo, e os espirituais, que são também fundamentais para todos nós. A gente vai continuar falando sobre este assunto daqui a pouquinho aqui no Vida Plena, por isso não saia daí. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Reflexões da alma. Diz Paiva Neto: amor faz rima perfeita com mãe. Mãe é eterna também.